E aí uma curiosidade, assim, nesse momento de transformação, o que você acha que são as principais conversas que as pessoas evitam? Né? Se a gente já está angustiado, né, instável, num exemplo que não seja o exemplo que eu acho que é o que você está dando, de se tiver transparência, se tiver todo mundo preparado, se as coisas estiverem fluindo bem, legal, acho que a gente vai estar mais tranquilo. Mas vamos pensar nos ambientes que, por um acaso, isso não está acontecendo. Quais são as conversas difíceis que as pessoas acabam evitando no dia a dia? Gabi, eu costumo dizer assim, que às vezes o colaborador, seja ele um executivo ou não, ele está muito angustiado, ele está precisando ter algumas respostas. E o que ele faz? Ele evita essas respostas. Então eu costumo dizer assim, olha, você vá atrás da resposta, agora esteja preparado para ouvir o que você quer e o que você não quer. Uma delas, por exemplo, eu vou ser demitido? Nessa transformação ou nessa mudança, às vezes é uma transformação porque a empresa está mudando de sede, está saindo da capital para ir para o interior. E aí tem todo um estudo, vale a pena levar todo mundo ou vale a pena desligar aqui e contratar tudo de novo? Então eu costumo dizer, quando você vai para uma conversa dessa e eu vou ficar, a pessoa tem que estar preparada para falar assim, olha, sim, a gente conta com você, vai ter um impacto de custo, vai ter um impacto na mudança com a sua família, ou não, olha, não era uma resposta, não era uma orientação que eu ia te dar agora, mas já que você me perguntou, eu preciso ser muito honesta, você não vai ficar na operação, só que até lá, que às vezes falta 3 meses, 1 ano, eu preciso de você. E aí entra recursos humanos de novo. O que a empresa vai prover os colaboradores dessa transparência? Na mudança, eu não vou ficar com você, mas eu preciso de você por esse 1 ano. E nesse 1 ano, o que eu faço por você? Qual é o pacto? Qual é o propósito nosso? Eu desenvolvo você, eu te ajudo numa recolocação e até lá você prepara e treina os novos colaboradores. Eu vivi isso numa organização, a gente tinha que mudar o centro logístico de São Paulo para o interior de um outro estado, porque a gente tinha incentivos fiscais. E todo mundo sofrendo, eu não posso fechar minha logística, vai ter que ser assim, desliga aqui e liga lá. Mas como é que você leva o conhecimento, que era um produto muito peculiar? E eu falei assim, gente, vamos com transparências e seja o que Deus quiser. E ainda você tem uma composição que é negociar essa empregabilidade, se você tem um acordo sindical, por exemplo, né? Às vezes não é uma decisão só da empresa, você tem todo um compromisso com o sindicato, com a sociedade, você está empregando pessoas naquela sociedade. Então a minha recomendação foi transparência, chamamos líderes, falamos, inclusive os líderes, alguns seriam aproveitados, outros não. Foi um projeto de muito sucesso, porque a gente detectou 20% das pessoas que poderiam mudar de estado. Para nós, tecnicamente, elas eram fundamentais para a transição, mas elas tinham abertura para isso. E as demais a gente pôde aproveitar na nossa operação de uma outra indústria em São Paulo também. Mas e se não pudesse? Né? Então, às vezes, um projeto desse você tinha que tratar com sigilo. Infelizmente, não daria para ter a transparência, porque então você paralisa um negócio de bilhões no Brasil e impacta a sociedade, porque às vezes é um produto que a sociedade depende para a sobrevivência também. Mas a transparência é a verdade. O que nós fizemos? Nós fizemos a recolocação de todo mundo que não pôde ser aproveitado nas 2 operações. Então isso foi muito bacana. E o sucesso da recolocação a gente acompanhou. Alguns quiseram a nossa ajuda, outros não. Outros deram um tempo, outros aproveitaram outros relacionamentos. Foi de sucesso, mas já vivi operações dessa que na decisão de comunicar, não podia comunicar naquela hora e a informação vazou. E desestabilizou todo mundo. Então, quando você pergunta de acertos e erros, esse foi um erro. O compromisso da informação não sair e não sair truncada, saiu. E a gente teve que resgatar imediatamente e retomar e falar aquilo que a gente estava programado para falar dias depois. E é claro, foi um desastre. Pessoas que a gente não queria perder, nós perdemos, porque foram as primeiras que se sentiram desrespeitadas, extremamente com a empregabilidade, já construíram outro trabalho. Então, o planejamento nosso teve que ser refeito em dias para poder segurar e não ter impacto na operação e no resultado da organização. E nesse contexto, qual é o papel do CEO ou, enfim, o diretor-geral ou o principal líder ali da empresa? Como ele é uma figura central, né, imagino que ele tenha bastante relevância, mas qual que é o papel dele nesse processo? Olha, para mim, ele é o sponsor de toda uma transformação dessa.
E aí não precisamos expor o CEO com toda uma operação, mas você faz a mensagem dele chegar à operação, por meio das redes sociais, por meio de uma carta do presidente, por meio de cafés que você faz com menos público, mas que essa informação se espalhe. Você faz por meio do cascateamento, que eu gosto muito. O CEO fala com a diretoria com os gerentes e assim por diante. E recursos humanos garante que a informação vai chegar na ponta, né? No engajamento do líder. É meu compromisso compartilhar com a minha equipe e vice-versa, que a gente chama, eu gosto de chamar de gestão à vista, de papo direto. Não dá para colocar o presidente falando com 1.000 pessoas, quem tem 60 mil, 100 mil, mas dá para você colocar a fala do presidente por meio de vídeo, por meio do que a gente está fazendo aqui, chegar na ponta. Então, a garantia, o papel do CEO é ser o maestro de tudo isso, é conduzir muito bem com seus liderados diretos, na medida do possível, interagir com todo o grupo ou por meio de reuniões, por videoconferência. Hoje, o mundo digital facilita muito isso, ou por meio de informações que nós vamos construir para chegar na base. Já teve caso que o CEO mais atrapalhou do que ajudou, Ledir? Não, eu tenho essa não vivi isso, viu, Gabi? A gente não ia expor ninguém aqui, né, mas de repente... Eu nunca vivi isso, ao contrário. Eu acredito que eu tive muitas parcerias com os meus CEOs, assim, parceiros mesmo, estamos juntos na alegria e na dor, e tinha muito essa troca e essa composição, né? Quando não estava ele, estava eu, ou estava algum par meu, algum executivo complementando isso. Eu acho que isso é um papel fundamental do CEO, comprometer essa diretoria com ele. Então, eu sempre costumo brincar assim, nós estamos aqui na nossa sala, que a gente vai debater, a gente vai discordar. Saímos dessa porta, nós estamos alinhados. A nossa oportunidade de debater e discordar é aqui, porque não dá para sair com 2, 3, 5 informações diferentes para o público, né? E eu sempre sou essa pessoa aberta. Quando eu não me vejo mais engajada ou alinhada com aquela crença, com aquele valor, eu vou buscar meu caminho. E essa é a orientação que eu dou, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou embora. Não, se você tem a oportunidade de ajudar a transformação, porque às vezes você encontra assim, um RH cabeça dura, um CEO cabeça dura, ou um executivo, isso a gente encontra. Mas você debate, traz argumento, traz consistência. Eu acredito assim que hoje a vida não dá mais para de blá blá blá. Eu falo que o profissional de recursos humanos, ele vem de sonho, ele vem de projeto, ele vem de perspectiva. A gente tem que ser muito vendedor. Mas, ao mesmo tempo, não dá para vender no etéreo. Você vende com número, você vende apontando consistência. Olha o resultado da pesquisa de clima, olha o quanto que a gente investiu no público interno, olha o engajamento das pessoas, olha quantas promoções a gente teve. Não quer dizer que tem sempre que ser assim. Às vezes, você faz uma grande transformação para determinada área, trazendo pessoas de fora. Quer um exemplo disso? Por exemplo, as empresas estão falando na transformação digital o tempo todo. Se é uma empresa que já vive a transformação digital, isso é do DNA dela. Se não é, às vezes a gente tem que buscar alguém externo para engajar e para fazer esse comando para nós, que às vezes não está nem no do CEO. E aí uma outra pergunta, essa pessoa vem de tecnologia, vem de comunicação, vem do marketing? Não sei. Cada negócio vai vir de um lugar diferente. Eu acho que ela vem com a experiência, com o conhecimento, mas é o time que vai engajar. Eu acredito muito, sabe, Gabi? Nada é solitário. Tudo é com time. É o trabalho do RH, é o trabalho do CEO, é o trabalho das lideranças. Tem que ser com time. Com time, essa diversidade, nós somos complementares. E aí faz qualquer projeto ser sucesso. Você comentou da transformação digital, isso é um tema que a gente trata bastante dentro das organizações, né? Acho que agora menos, né? Porque quem não se transformou provavelmente já não está mais contando história, mas dá para fazer transformação digital sem fazer transformação cultural? Eu diria assim, provavelmente não. Não sei quem vem primeiro, dependendo do caso, elas são concomitantes. Porque quando você está passando por uma transformação digital dentro de uma organização, nada mais é do que uma transformação cultural, né? E lembrando, Gabi, uma transformação cultural não é uma coisa assim, que tem data para começar e para terminar. É um processo longo, um processo de transformação. Então, por exemplo, quando a minha empresa, eu tenho uma empresa X e ela é comprada, eu tenho valores, missão e visão, a outra tem outro. E ela decide que é o dela que vai permanecer, porque eu fui adquirida. Então muda. Então não é só mudar o crachá. Meu crachá é vermelho e rosa e agora ele vai ser azul. É mudar tudo, é minha convicção, é minha forma de agir,
aquilo que é valor para uma organização não é para outra. Isso é longo prazo, você vai passar. Eu trabalhei para uma empresa que ela tinha 50 anos, ela veio da questão de empresa pública para uma empresa privada. Quando eu cheguei, eu perguntei, o meu papel é fazer a transformação de uma empresa pública para a empresa privada? É diferente? Tem nuances diferentes, mas não, tem profissionais. E às vezes a empresa pública tem profissionais muito mais sólidos, porque a empresa pública ela investiu muito na formação, né? Então algumas pessoas falam assim, eu não vou me habituar. Não, eu me habituaria, porque a solidez de conhecimento que essas pessoas trazem é maravilhoso. Eu tenho uma história que eu adoro contar. Quando eu fui trabalhar na Neoenergia, que é uma empresa de energia no Brasil, e eu conheci a operação das distribuidoras no Nordeste, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte. A primeira fala que eu falei para o meu presidente, eu falei assim, já sei porque eu não conseguia contratar engenheiro para telefonia, porque os melhores estão dentro de energia. Porque eu também fazia operação no Nordeste e eu tinha dificuldade. Mas a empresa era tão admirável que as pessoas nem queriam ouvir a proposta. Eu falei, agora eu cheguei no celeiro, então os melhores estão aqui. Então, assim, e você vê, e era uma empresa também que passou de pública para privada. Então, tem nuances diferentes, e aí eu cheguei nessa empresa e eles falaram assim, não, essa parte da privatização nós já passamos. Eu falei, ok, então vou descobrir minha missão além do que vocês estão me dando. E ao longo do tempo, você descobre que ainda tinha muito do setor público que era esperar da empresa. As pessoas não eram protagonistas da própria carreira e cobravam muito de mim como a head de RH. E aí, o que vocês vão fazer por nós? E acho que a minha maior missão junto com o meu time, porque também eu tive a virtude de ter times maravilhosos, a solidez do meu time. Então, assim, eu falo que o RH ele não tem sucesso se não for um trabalho conjunto. Não adianta o head ir sozinho, você vai com o time. E esse time me ajudou a fazer essa transformação, que é fazer as pessoas protagonistas da própria carreira. O que a empresa me dá? Ok, mas o que eu faço pela minha carreira? Né? E quando a empresa entra em crise e não tem dinheiro para o desenvolvimento, para o idioma, para a formação, para o MBA, você vai ficar esperando? Não, você vai dedicar parte da sua verba para fazer investimento em você mesmo.